falar aqui, então, sobre um assunto que eu escrevi recentemente para um dossiê da Vogue, está no digital, está no site da Vogue, só sobre influência, o futuro da influência, que é avatares e o futuro da influência. Então, estou feliz de estar aqui mediando, porque para mim isso aqui é uma aula particular, tá, gente? Essa é a verdade, tá? Olha, eu topei para eu poder aprender mais, tá certo? Então, gente, vou pedir aqui a entrada da turma. Então, eu vou falar com a Reis Rodrigues, que é criadora de conteúdo e tem o avatar Reis. Vem, dona Reis Rodrigues. Senta aqui, ó. Senta pra cá, que eu fico nessa Willy. Jordana Maia, que é a criadora de conteúdo, e ela tem a Jords. Tem o Dr. Alberto Cordeiro, que é dermatologista. Eu fiquei com medo dele olhar minha pele aqui hoje, gente. Ele chegou, tive vontade de botar um saco na cabeça. Ele tem o Bert. Temos o Paulo Franco, que é o sócio da Biobots, que é uma startup de tecnologia referência em influenciadores virtuais e NFTs. E, espera lá, que ele vai entrar, ele está botando agora. Paulo, pode vir para cá. Olá, pode sentar para cá. E ela, maravilhosa, Luísa Posse, cantora, mãe e minha amiga, que tem a luz. Vamos lá? Senta aqui. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que antes da gente começar a bater esse papo, obviamente eu tenho a minha colinha aqui, eu acho super importante vocês ficarem atentos para uns dados sobre influenciadores avatares, influenciadores virtuais, e sobre a potência desse mercado e de tudo isso que a gente vai falar hoje. Vocês sabiam que a maior influencer avatar do planeta é brasileira? Vocês sabiam disso? Sim, não? Sabem de quem estou falando? Ludo Magalu? Ludo Magalu. Mas com ela, nesse topo dessa lista aí, temos o CB das Casas Bahia, e que fica em quarto lugar, e a Anne Malu, que é uma personagem debochadíssima, que a minha filha ama e eu amo também, e ela está no 9º lugar dessa pesquisa. Ainda de acordo com o Hype Auditor, em parceria com a virtualhumans.org, influenciadores reais precisam postar 4 vezes mais para atrair o mesmo número de seguidores que os influenciadores sintéticos. Então, a gente está falando aí de um mercado, tá vendo só? Minha filha, investimento nessa luz aí. E os conteúdos gerados por influenciadores virtuais têm quase 3 vezes mais engajamento que os influenciadores de carne e osso. Então, é bastante potente esse mercado. Então, gente, vou começar fazendo boa tarde a todos. Querem falar um bocadinho? Só dar um boa tarde? Olá, Boa tarde, gente. Boa tarde. Você não tem microfone? Gente, a Lu não tem microfone. A gente compartilha. A gente aqui, compartilha? Então tá. Oi, gente, tudo bem? Vou começar pelo Paulo, então. Então, Paulo, que é sócio da Biobots. Eu queria saber, assim, quando foi o estalo para criar a Biobots? E como é que você enxerga essa oportunidade de influenciadores virtuais no mercado nacional? Porque lá fora já é algo gigantesco. Mas queria que você falasse um bocadinho. Tá legal, obrigado. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Na verdade, esse estalo não foi meu. Eu já entrei depois do sucesso. É mais fácil. Eu já entrei depois, mas a Roberta que está aqui, que é uma sócia fundadora. Cadê a Roberta? Dá um tchauzinho. A Roberta que está aqui, que já tinha uma empresa de eventos e também tinha um estúdio que fazia muita coisa em 3D, junto com o Ricardo, que é o nosso CEO. Eles tiveram essa ideia, começaram a ver tendências realmente lá de fora, né? Normalmente dizem que o que acontece lá fora, aqui acontece com um certo delay, né? Cada vez menos, graças a Deus, não é Exato. mesmo? E aí eles perceberam essa tendência e criaram a Biobots, né? E respondendo sua pergunta sobre o mercado nacional, eu acho que é a mesma coisa, é uma tendência mundial, é algo que vai acontecer, a gente acredita que já está acontecendo organicamente, né? As pessoas envolvidas, não só celebridades, né? Mas tem muita gente, influencers e muita gente envolvida
no setor. Tem também as marcas, né, as grandes marcas e grandes redes. Então, assim, eu acredito que isso já está acontecendo e vai acontecer organicamente cada vez mais. Boa. Vou perguntar aqui para o time. Vamos começar com Reis, depois Jordana, aí Alberto e a Lu. Vocês já são enormes, gente, em termos de influência como gente de carne e osso. E quando a gente fala influência, gente, não é só influencer que vende look do dia. É influência de valores, influência daquilo que vocês acreditam. Então, vocês são já bastante influentes como carne e osso. Por que ter também um avatar? Vocês estão com tempo sobrando nessa vida? E é o contrário. Exatamente por isso, Paula, que não. E como é que esses avatares se diferenciam das personalidades de vocês? Rei, você quer começar? Pode ser. Eu tô super nervosa, tá, gente? Eu sou uma pessoa que normalmente eu sou um pouco mais quieta, faço assim, eu me comunico dançando, me comunico com os meus vídeos não falados e é assim que eu faço, mas eu tô me esforçando a falar cada vez mais porque eu também acho importante. E a minha veio de uma necessidade, eu trabalho com internet e um dia eu estava gravando os meus vídeos e eu precisava fazer um negócio assim, e aí o meu videomaker olhou e falou assim, não, isso é 3D. Eu falei, 3D isso? Aí ele, mas a gente pode fazer com chroma key. Aí o chroma key? E aí eu entrei nesse mundo, me aventurei, e foi só quando eu tive eu fiz esse mesmo vídeo para uma marca, e essa marca tinha a Barbie como ícone da marca inteira, e a marca ficou procurando 3 meses para mim, e eu também procurei uma Barbie que me representasse, que foi essa daqui, que eles me enviaram. E eu tive essa necessidade de ter essa Barbie representada, e quando ela estava comigo, eu queria que ela criasse vida. Eu queria que ela fosse muito mais do que só uma Barbie que já... Assim, estática. E aí eu senti essa necessidade de criar a 2.0, que é a minha avatar, também para que ela possa alcançar lugares que eu ainda não alcanço, né? Hoje a gente fala de pessoas grandes, eu sou um peixinho perto de vocês, bem pequenininha, mas eu acredito que ela vai me levar muito mais do que, às vezes, os números que estão cada vez menos relevantes possam me levar, entendeu? Então, acho que ela vai me dar um suporte a mais para conquistar, fazer a minha dominação mundial. Jorge, e você? Eu vou entrar aqui, eu só vou complementar que ela falou que ela é um peixinho, mas ela não é. A Reis é uma das pessoas que eu acompanho que é extremamente criativa, que faz vídeos incríveis, e eu tenho certeza que com a Reis 2.0 ela vai ainda mais longe. Obrigada, eu vou chorar. Só para complementar. Eu tenho a Jorge, né? Eu criei ela, acho que faz alguns meses apenas, mas a Jorge é uma extensão minha que vem na minha cabeça há muito tempo. Eu sempre fui aquela criança que gostava de tecnologia e que falava, meu pai sempre falava assim, aprende a dirigir. Eu falei, não, quando eu já crescer, eu vou ter carro que vai dirigir sozinho, eu não preciso. E sempre me zoavam muito por isso, porque eu era muito adepta a esses filmes futurísticos, assim, apesar de muitas pessoas terem uma imagem mais doce de mim. E eu falei, eu vou crescendo, eu quero acompanhar essa tecnologia, eu nunca queria ser deixada passar para trás. Isso é até algo pessoal, não é nem uma questão de competição, é mais que eu sempre acho que a gente tem que ser a nossa melhor versão, sabe? E isso não necessariamente é somente na nossa vida, mas também daquela perspectiva que a gente tem de um futuro mais para frente. E eu sempre acreditei que a tecnologia estava aqui para expandir também a nossa vivência. E como, né, você falou, muitas vezes a gente não tem tempo de estar em todos os lugares. Eu acredito que a tecnologia ela vem dar essa ajuda para a gente. E foi daí, há uns 2 anos atrás, que eu comecei a desenvolver um projeto na minha cabeça, que era uma sequência de 3 vídeos que eles falavam, eu faço muito Reels, para quem não me conhece, é a minha forma de comunicar, assim como a Reis, e eu fiquei conhecida a partir disso. E eu fiz uma sequência de 3 Reels que eles falam em mensagens decodificadas por mim mesma, era uma questão de realização pessoal,
do que eu gostaria que as pessoas entendessem que eu achava que era o futuro, as minhas apostas, mas sem falar isso para as pessoas, apenas eu saberia disso. E eu comecei a desenvolver o terceiro Reels desse projeto, que era justamente para falar quando a realidade virtual e a nossa realidade se chocassem. E era aí que a gente iria lançar a George, que é o meu avatar, porque eu sempre pensei que esse é o futuro, sabe? Eu não digo nem o futuro, é o agora. Inclusive, quando eu lancei a George, os meus priminhos mais novos do que eu, eles falaram assim, agora que você tem um avatar? Porque na geração deles já é algo normal, é comum. Eles já nasceram com o iPad ali na mão e já tem desde o avatar do Snapchat ou então do próprio iPhone. Então, é uma realidade nossa agora, e quem se mobilizar a isso, eu acho que vai estar à frente nesse sentido, de você não ficar se impedindo dessa mudança, dessa transformação que é contínua. A gente tem essa tendência a realmente se atualizar e evoluir. Então, a George, ela vem como uma extensão de mim no mundo virtual. Eu não quis que ela tivesse um perfil próprio, depois a gente pode até falar sobre isso, porque eu queria que aproximasse as pessoas. Nem todo mundo tem essa conexão ainda com o metaverso e nem sabe direito o que são os avatares. Eu acredito que algumas pessoas estão aqui até para saber mais sobre isso. Então eu falei, vou trazer a George para o meu universo, vou apresentar primeiro ela para as pessoas, e hoje ela está sendo um sucesso, graças a Deus, com todo mundo. Bom, no meu caso foi o seguinte, quando eu fiz 40 anos, eu comecei a me sentir velho, sabe? Porque dermatologista sabe como que é. Quando eu fiz 40, eu comecei a entrar assim numa crise de identidade, pensar, poxa, mas 40 já, como é isso? Como assim? Será que eu vou conseguir continuar me conectando com as pessoas mais jovens? E eu não queria e não quero que em nenhum momento a minha comunicação ela fique empoeirada, sabe? Eu já estava sentindo aquela coisa assim, ganhando uma meia-idade. Gente, eu vou sair brindíssima daqui. Eu fiz 40 em setembro, Luísa. Mas olha, para o pessoal que está no mundo agora do metaverso, a galera tem 20, tem 18, tá? Então, para você se conectar com esse pessoal, você tem que estar à frente, né? Como a Jordana falou. Então, acho que as marcas, elas estão fazendo esse movimento, assim como as pessoas, para simplesmente continuar a ter relevância contemporânea. Porque a partir do momento que você perde essa relevância contemporânea, você deixa de existir no mercado. Então, eu quis justamente isso. O Bert, ele vem como um influencer na área de skincare e de wellness, mas ele não é médico, porque eu acho que essa questão do médico, ela também distancia. Né? Quando eu cheguei aqui, mas você vai ficar olhando para minha pele. É o medo, então, assim, gente. a questão de ser médico, ele distancia um pouco. E o médico não pode falar de alguns assuntos que não são politicamente corretos, sabe? Então, assim, o Bert, ele pode postar, eventualmente, que ele chegou no outro dia porque ele estava embriagado, ele bebeu demais. Ele não precisa passar esse estereótipo de uma pessoa perfeita que o médico precisa e não é. Porque ninguém é perfeito. Né? Mas quando você se posiciona na rede social com uma profissão, você acaba virando a sua profissão. E, na verdade, nós somos pessoas. Né? Nós somos todos iguais, nós temos defeitos, qualidades. E eu quis fazer o Best para isso, para tirar essa poeira da comunicação, para que a gente conseguisse se comunicar com as pessoas mais jovens e passar essa imagem de que, olha, a gente está antenado ao movimento e a gente está junto. Então, e deixar essa questão da idade, eu estou falando 40 aqui para brincar, mas aconteceu mesmo. Quando eu fiz 40 foi um pezinho. E, eu acho que passar dos 30 para 40 deve ser pior do que passar dos 40 para os 50, né? Porque pelo menos já tá nozenta. Então, assim, foi basicamente isso. Assim, eu fiquei com essa vontade de fazer algo diferente e veio essa possibilidade de fazer o Avatar. Com isso também eu fiz a minha clínica no metaverso. Então, a clínica ela já vai estar aberta nos próximos dias aí para as pessoas navegarem no metaverso e criando aí novas possibilidades e um caminho que eu acho que todo mundo está começando a trilhar. Né, que a gente não tem uma resposta absoluta para tudo ainda e a gente está se jogando aí nesse novo universo. Beleza. Demais, né? Uma clínica no metaverso. Vou conseguir ir. Menina, e ele é meu médico ainda. Não é? Tá tudo em casa. Tudo em casa. Gente, primeiro que eu tô achando muito legal falar com vocês por fone. Eu nunca falei com vocês por fone. Paulinha, eu tava morrendo de saudade de você. Também, é só pelas redes e com luz, E com cantando, luz. que a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Tá bom, calma. Então eu fiz a luz porque a possibilidade que me foi dada e que é dada ao metaverso de você ter uma segunda chance de fazer tudo de novo me cativou demais. Poder montar uma personalidade do zero, poder escolher as qualidades, poder escolher os defeitos, os não defeitos, os defeitos que eu tenho e que eu quero que ela não tenha. As coragens que ela tem
porque eu não tenho. Os medos que eu tenho e eu não quero que ela tenha. Então, fundir as personalidades e, ao mesmo tempo, separá-las para que elas possam coexistir. Eu conversei muito com o fundador da rede Snack e falei, o que é o metaverso? Ele falou, é quando o seu eu digital é tão grande que ele precisa de uma representatividade digital. Quando o seu eu digital se confunde com o seu eu real. Falei, cara, isso faz todo sentido para mim. Então, assim, a Luz, ela é mais pop do que eu. Ela é mais jovem do que eu. Ela tem coragens que eu não tenho. Ela pula de paraquedas, ela pula de asa delta, ela mergulha com tubarão, ela não tem medo de pombo. Olha que maravilha eu poder não ter medo de pombo em algum mundo, nem que seja no metaverso. Já fiz regressão, gente, não adianta. Tive que criar um metaverso sem medo de pombo. E a Luz, quando eu entrei no estúdio, eu falei, eu vou lançar a música dela. Eu fazia metade da música, eu falava, não, vai ficar pra mim, essa vai ficar pra mim. Aí teve um dia que eu falei, não, hoje eu vou fazer a música da Luz. E é impressionante como veio uma outra identidade. Realmente não é a minha música. Se você ouvir a Luz, você fala, não tem a ver com o repertório da Luísa Posse. Não tem a ver. Ela tem voz própria, ela tem a vida dela própria. E é impressionante como ela, através dela, isso me conectou com toda a tecnologia que a gente agora tem eles na Web 2 e estamos passando para a Web 3. Então a Luz tem uma carreira como cantora promissora. Ela fez o primeiro single dela com o Rincon Sapiência. Ela vai já ter uma segunda música de trabalho agora, que a gente está tentando fazer para a Copa, dentro do Upland. Semana que vem, não, domingo. Vamos falar para a Copa? Que aí fica Pra mais... Copa, né? entendi. Pra Tem Copa. aí um mês, eu acho, né? Né? Aquela que não entende nada de futebol. Tem um mês a Copa? Não sei. Eu sempre falo assim, não, você tem show quando? Não, tem show domingo. Domingo, amanhã não. Domingo. Domingo é super domingo, entendeu? Entendi. Amanhã é muito perto. Então a gente está tentando fazer isso. E entrar de outra maneira, assim. O meu enteado tem 11 anos hoje, tem orgulho de mim porque eu tô lá. E a música que ele ouve tem a ver com o game que ele joga. E a luz, ele pode jogar através da luz. Mas quando eu comecei a fazer, essa chance de fazer tudo pela primeira vez de novo, eu mandei várias fichas para Biobots, como um avatar de cachorro, como lesma, como pedra. Porque, assim, o limite é o pensamento, então não tem limite. Porque o pensamento não tem limite. E isso é o bacana da outra realidade, não ter limite. No clipe, a luz voa. Era um superpoder que eu queria ter. E ela tem, então ela me Ô, realiza. Lu, quanto tempo você demorou pra fazer, para criar, pra chegar e falar, essa é a Luz, é isso aí, vambora, Acho vamos que nessa. foram 4 meses. 4 meses. E você, Alberto, pro Bert nascer, O Bert, uns 6 meses. e o que ele tem que você não tem? Não vou nem te falar que o colágeno, porque você tá cheio, toma colágeno à beça. Bom, ele tem a capacidade de, por exemplo, não envelhecer. A gente vai falar disso aí, dessa escolha dele Isso. não envelhecer. Não, ele vai envelhecer, mas ele vai envelhecer de uma forma diferente. A gente vai falar disso ainda? Vamos, Ah, aguenta então tá aí, bom. segura Tá esse bom, spoiler. mas eu acho que é isso. Eu acho que essa capacidade de brincar com coisas que você gostaria de ter sido e não foi. Eu acho que é por aí, sabe? Você conseguir se ver. Gente, eu vi o Bert aqui quando eu cheguei, eu fiquei tão feliz, porque assim, parece que é uma outra pessoa mesmo. A sensação. Vocês têm a mesma sensação? Parece que uma outra pessoa. Falei, Você trata como e as filho meninas falando, ou como irmão? eu encontrei o Bert aqui, nossa, que legal, a roupa dele tá linda, né? E eu já tô tratando ele assim como uma outra pessoa mesmo. É surreal. Jorge, você, quanto tempo levou para você fazer Jordana, a Jorge, e o que ela tem que você não tem? Olha, a George, eu acho que a gente começou a desenvolver a ideia dela em uns 6 meses também. Levaram anos até eu decidir que a gente realmente iria fazer, sabe? E realmente estudar o mercado antes de lançar. E aí o desenvolvimento dela levou uns meses, mas no fim do dia eu falei assim, vamos lançar essa semana? E aí em uma semana a gente fotografou tipo o meu nariz, o meu olho, os detalhes finais para realmente ajustar ela. É até engraçado que no dia que eu fui gravar um Reels que era da revelação dela, as pessoas que estavam no set pegaram um projetor, tipo esse sol aqui que está em cima de mim, pegaram um projetor e colocaram no meu rosto e projetaram a George, mas ninguém esperava que ela ia encaixar certinho no meu rosto, então todo mundo gritou, ai meu Deus! E eu não estava enxergando que tinha tanta gente na minha frente. E simplesmente eu quase desmaiei com o susto que eu levei, de tanto que eles gritaram, assim, foi algo muito legal de ver que ela realmente se tornou aquilo que eu tanto idealizava, sabe?
Então foi em torno desse tempo. Eu acho que a Georges, assim como vocês falaram, ela vem da minha melhor versão e aquilo que eu quero ser. Então ela tem mais possibilidades. Muitas vezes eu queria fazer certas projeções nos meus Reels que eu não conseguiria. Demoraria muito pra gente conseguir desenvolver isso no mundo real. E aí que entra o projeto da Georges do final desse ano pro ano que vem, que é realmente as super produções de Reels que ela vai conseguir fazer. Ou seja, também amanhã, assim como Luz lançando, né, música nova, porque ano que vem é amanhã. É isso. Exatamente. Reis, e você? Olha, eu demorei uns 8 meses, desde da minha descoberta do que era o Chroma Key, né, que foi o meu auxiliar durante uns 3 meses que eu comecei a entrar nesse mundo do Chroma Key, e a maioria dos meus vídeos é com Chroma Key, até eu querer realmente sentar meu bumbum na cadeira e fazer, aprender mesmo. Hoje eu faço algumas coisas, tá, gente? Não sou expert. Eu mexo com cinema 4D, então eu comecei É iniciante, tá, gente? Ela mexe com cinema 4D. Acabou, você vamos embora. Não, Iniciante. Não, iniciante. Eu faço só o que eu consegui. Depois foi me dando ansiedade, né? Da geração Z, né? Foi me dando uma ansiedadezinha, porque eu comecei a fazer casa, mas eu não conseguia fazer pessoas, porque era muito difícil. E aí eu voltava para casa. E aí eu tentava fazer roupa, não conseguia, porque era mais difícil ainda. Aí eu voltava para casa. E aí eu conheci o Pepa, que fez o meu avatar. E a gente ficou uns 4 meses para fazer a 2.0. E ela, cara, ela é leonina, né? Ela não tem vergonha. Ela estaria aqui falando com vocês, assim, desinibida. Ela mora na minha cidade favorita, que é Paris. E ela é assim, ela é mais pra frente do que eu. Eu sou um pouco mais tímida, mais assim, no off eu sou até mais soltinha, mas assim, Você é ótima, Rei, gente. Ela é ótima. Quando tem uma plateia que fica te olhando e esperando que você fale alguma coisa legal, eu sou um pouco assim, meu Deus, quero sair correndo. E ela não, ela é mais desinibida, ela sabe o que ela quer e ela, diferente de no começo eu queria que ela fosse tivesse o meu estilo, mas aí depois eu falei assim, e se ela não tiver, sabe? Porque às vezes eu também me sinto como o Bert, eu estou te chamando de Bert, o Alberto falou, eu me sinto às vezes muito limitada na persona que eu construí. E ela pode fugir um pouco dessa persona. Paula, eu lembrei por que eu fiz um metaverso, por que eu fiz um avatar. Porque eu já tinha feito um avatar. Eu vou falar, hein, gente. No Orkut. Ia estudar a nossa idade. Pronto. Não, eu vi no YouTube que tinha um negócio chamado Orkut. No Orkut, eu queria fazer uma comunidade chamada Eu Odeio Minha Madrasta. Então, eu não podia estar lá como Luísa, porque a minha madrasta eventualmente acharia, e meu pai ia ficar muito puto. Então, eu desenvolvi a Sabrina Joaninha, que era uma menina, que na foto era uma foto PB de 5 anos, e ela tinha a família dela, eu botava fotos dela com a família dela, e botava na Nigéria, em vários lugares. E a Sabrina Joaninha fez a comunidade. Eu Odeio Minha Madrasta. E a comunidade teve mais de 10 mil pessoas. E a Silvia Popovic quis entrevistar a Sabrina Joaninha. E aí eu fiquei desesperada, desbaratinha. Nunca contei isso, hein, gente? Gente, aí, Globo.com, hein? Sabe por que eu tô contando? Não, mentira. Você é da Globo.com? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Enfim, eu tô falando só porque a gente tá de fone, tá, gente? Aí eu tô achando que a gente tá super íntimo de fone. Enfim. E aí, eu falei, cara, a Sabrina Joaninha tá fazendo muito sucesso, assim. Eu botei uma foto da Nazaré, logicamente, na comunidade. Bombou a comunidade. Nazaré Tedesco. Refs. E aí, tá. E aí, depois a minha madrasta me ligou e falou, eu encontrei o seu namorado no Orkut. Aí eu acabei com a vida da Sabrina Joaninha. Porque ela ia achar a Sabrina Joaninha. Então, foi o meu primeiro metaverso. Foi a primeira vez que eu pensei o que eu seria, como eu seria, quem seriam meus irmãos, quem seriam meus pais, aonde eu moraria, sabe? Que tipo de pessoa eu seria. A única coisa que a gente teria em comum é que a gente, né, odiava a madrasta. Mas é isso. Muito bom, muito bom.
Mas, gente, pensando assim, do que vocês estavam falando, vocês demoraram em média 4 meses, né? 3, 4 meses para... Até que foi bastante rápido esse nascimento. Paulo, o que todo mundo deveria saber antes de querer virar um avatar, tá? O que é possível em termos técnicos, o que vem por aí, quanto custa este investimento, porque barato não deve ser, imagino eu sei o custo, porque estou na matéria do dossiê da Vogue, mas queria que você falasse assim, olha, todo mundo precisa saber disso, e depois vocês me falem o que vocês gostariam que tivessem dito para vocês, tá? Bom, na verdade, o que a pessoa precisa saber antes de fazer o seu avatar é ter um propósito, né? Como esses maravilhosos que a gente ouviu aqui. Tem que ter um propósito, tem que entender realmente uma questão mais pessoal do que tecnológica, né? Em termos de evolução tecnológica, foi um pouco do que a Reis falou. Os movimentos, né? A questão do avatar, de ser mais realista ou menos realista, dos movimentos, das roupas, né? E nós, da Biobots, pensando nisso, né? Tem a história da Luísa, que vai começar a cantar. Não, também. E de ter feito o primeiro clipe com body motion, né? Com a roupa específica e os meus movimentos foram o movimento da luz. Isso foi a primeira vez que aconteceu no Brasil. Então foi muito especial pra gente. Ela realmente pôde voar no clipe, porque aquilo pôde acontecer graças a essa tecnologia que a Biobots trouxe. Exatamente. Eu acho que é uma coisa, essa questão da tecnologia é uma coisa que vai acabar se democratizando, né? Você já consegue criar o seu avatar, tanto no Orkut, quanto em muitos jogos, em muitos ambientes virtuais. E nós, da Biobots, já temos conversado, não posso falar qualquer empresa, mas a gente já está negociando com uma grande empresa de tecnologia a história da inteligência artificial, né? Nossa, vem coisa boa por aí, adoro esse hashtag. Na verdade, né? a Lu da Magalu, ela já tem e ela já consegue atender, responder às necessidades, mas a gente, óbvio que a gente quer ir muito mais além disso, né? Com relação ao investimento, hoje, para você produzir, criar um avatar na Biobots, gira em torno de 100 a 150 mil reais, né? Então, realmente, acaba limitando muito esse tipo de avatar para grandes empresas, para personalidades ou pessoas com mais condição. Aí, a manutenção disso depende muito do que a pessoa quer fazer, né? No número de posts, do número de reels, do número de ações, né, de ativações que ela quer fazer. Então, a gente costuma dizer que um investimento anual de 500 mil reais. Tá bom. Ô, Alberto, o que você gostaria que tivessem te falado antes de você criar o BERT? Quais foram os seus desafios? Então, eu criei o BERT para o BERT poder estar presente em lugares que eu não posso estar. Como a gente dividiu um pouquinho aí esse trabalho. Mas, assim, mesmo assim, gente, dá trabalho, tá? Porque, assim, a gente acha que vai ser super simples. Vão fazer, os programadores vão fazer o BERT, sei lá, em Paris. Mas você vê, eu quero a boca assim, quero a boca assado, quero a mão para cima, para baixo, o cabelo tá... Então, todo esse processo criativo... Renderizar, Isso. Deus me livre. Então, tudo isso depende de você também. Então, assim, não é algo que, olha, vou criar meu avatar e ele também vai existir, eu nunca mais vou estar nesse processo. Não. Então, assim, é um filho, é uma outra pessoa, é um projeto que você abraça e que, para dar certo, você tem que estar envolvido. Então, tem que ter envolvimento também. Eu acho que isso que talvez não era claro. Mas é envolvimento diário? Diário. Diário. É diário. Um pedaço da sua agenda diária. O BERT, a gente tem uma programação de 10 posts por mês, que é bastante, né? E são 10... situações completamente diferentes e é diário, muda isso, muda aquilo, olha, acontece isso, então a gente vai mudar a programação dos posts, então é trabalhoso, é trabalhoso. Você gostaria que tivesse te falado isso? Sim, porque a gente às vezes tem uma ideia, como as pessoas acham de influenciador, acha que ser influenciador não dá trabalho, Nossa, e é uma gente. profissão, né? Então, assim, as pessoas não têm talvez essa visão. Que isso, é a mesma pelo coisa amor de quando Deus, você gente, tem eu o não posso avatar. nem ser isso e nem ser médica, nem influenciadora nem médica, não tem a menor conta, tem cantora, também não posso.
Mas hoje todo mundo acaba sendo influenciador de si próprio, né, da sua própria profissão. Assim, você vê o obstetra fazendo rios dele para explicar um pouco do que ele faz. Você vê o dentista fazendo. Você vê o Alberto. Sim. A gente está virando influenciador do nosso próprio business. É o que a E gente esse chama o de jeito- professional influencers, né? Que são pessoas que têm uma profissão para além de criador de conteúdo só. Ah, é? É, minha amiga. Só, a criação de conteúdo dá um trabalho Gente, louco, dá um puto. trabalho louco, é uma loucura, assim, não subestimem o trabalho da blogueirinha. Dá trabalho. Dá trabalho, dá muito trabalho. E o metaverso também dá um trabalho louco. Como se não tivesse me faltando filho, né? Não pra é criar. verdade? Realmente. Mas a luz, ela tá. A música fala, tudo que eu toco vira luz. E realmente, eu tô começando a frequentar lugares de tecnologia. Eu fui no Campus Party, eu vi como é feito, eu vi as pessoas se juntando para fazer novos desafios, novos games, novos tudo. Então, isso também é muito legal do que o Avatar traz para você aprender. É um mundo novo que a gente está absorvendo, né, aos poucos. Jordana, você gostaria que tivessem te falado que ia dar muito trabalho? Olha, como eu passei durante muitos anos esperando realmente que a gente tivesse tecnologia o suficiente para fazer isso da forma mais fácil, eu já entendia que era difícil. Só que eu acho que uma das coisas que eu gostaria também de saber é isso, exatamente o que o Alberto falou, porque você está criando uma nova personalidade. Por mais que a gente tenha o arquivo da George pronto, ela já está pronta. Eu até brinquei com meu pai. Pai, é Ctrl+C, Ctrl+Z. Não, Ctrl+V. Mas certas coisas, sempre que você for modelar o seu avatar, você tem que mexer. Às vezes é a boca que não está muito legal, às vezes é uma luz, porque até jogo de luz existe quando você vai lançar uma imagem do seu avatar. Então, assim como na vida real, às vezes a luz aqui não está favorável a mim, no avatar também. Às vezes fica uma sombra aqui em cima dela e aí parece que ela tem muita olheira. Então, eu não quero isso, então eu vou mudar a luz. Então, todas essas questões, ainda que você tenha alguém que faça para você, é muito importante que, assim como a sua entrega diária, no caso a minha como influenciadora, eu olho tudo o que está acontecendo para ficar o máximo de perfeito possível, que é aquilo que eu quero entregar o melhor, na George é o mesmo trabalho. Então, ainda que a gente tenha essa liberdade de colocar eles para fazer coisas diferentes, eu acredito que você tem que estar ali, sabe? O projeto acontece, o seu avatar, ele se move e se realiza quando você está olhando ali cada detalhe. Isso vai muito do que você quer que ele viva, porque querendo ou não, eu acho que aqui a gente está falando sobre isso, né? Que são extensões da gente. Então, realmente, esses detalhes fazem toda a diferença. Eu tenho as imagens da George no começo, que era o que o meu designer achava que eu era, e o toque final, que foi aquele que eu sentei em uma call com ele de umas 2 horas, eu falei assim, eu quero o olho dessa forma, olha a foto do meu olho, eu tirei foto do olho, foto do nariz, foto da minha boca, foto das minhas linhas do rosto, coisas assim que às vezes não faz diferença para o outro, mas para mim faz, sabe? E é por isso que eu acho que a gente chega nesses resultados que vocês estão falando. E eu tô vendo que é muito legal saber disso também, porque eu ainda não tinha tido esse contato com outras pessoas que mexem com isso, apesar de ser algo que a gente vê que muita gente hoje tem, né? A gente ficava se fofocando Exato, naquele dia. era só eu e a Reis conversando sobre isso, porque muita gente, eu acho que ainda tem uma certa, sabe, se afasta ainda disso, sendo que não é uma tecnologia para você se afastar. Eles não vão tomar o nosso lugar, sabe? Eles estão aqui para ajudar a gente, uma nova era. Então isso eu acho que a gente tem que se adaptar também. Mas, enfim, é um grande trabalho, eu acredito. Ainda mais a gente que gosta de fazer o trabalho com maestria, a gente tem que estar ali de olho. Mas, quando a gente vê o resultado final, tudo vale a pena. Ainda mais se você tem estratégia, igual você falou. Então, acho que é isso. Ô Lu, você com a Luz acabou virando uma empresária. Sim. É a primeira vez que você é empresária? Não, Paula, eu já estou sendo minha empresária há um tempo. Há um tempo. Há um Como é ser tempo. empresária de um avatar? Cara, é ótimo. Não, você está falando que dá Ela não- trabalho. Mas ela ela não não me reclama. retruca, ela não questiona. É legal, você pode escolher tudo por ela, né? O sapato, a roupa, o cabelo, ela não fala não faz manha. Não, mas assim, é muito quer legal. 1000 toalhas no... Não quer 1000 toalhas no camarim. camarim. Não é chatinha, não quer catering de Vegano. sushi, vegano, com tofu. Mas o legal de ser empresária da Luz é ver que realmente os lugares onde ela vai cantar... Por exemplo, a gente fechou agora pela Upland um show híbrido. Eu já falei isso?
Não, vamos lá, amiga. Então Você tá. tá falando da música da Copa, que vem aí em algum momento da Copa. Em algum momento da Copa. Mas a gente vai fazer um show híbrido para o lançamento da cidade de São Paulo dentro do Upland. Então é um show meu com participação da Luz. E a gente está vendendo esse formato para vários lugares. A gente tá estudando de fazer isso dentro da clínica do Alberto, que o Bert não é médico. Dentro da clínica do Alberto a gente está... Isso é uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo, que é uma tendência. Então, ser empresária dela é muito legal, assim, de repente negociar toda uma estratégia em blockchain para ela dentro da Web3. E como que eu negocio isso de direitos autorais com as pessoas que estão envolvidas nas músicas. E isso tudo é muito novo. E isso tudo passa por você. Isso tudo passa por mim, o tempo inteiro. Eu passo por absolutamente tudo. Aí eu tenho o meu advogado, o advogado da Luz, a equipe da gravadora da Luz, todo mundo focado para fazer isso dar certo, sabe? E ela poder cantar em vários lugares que eu não posso estar, porque são lugares virtuais. Então ela tem uma carreira para além de mim. Ela pode chegar a alcançar, o Upland pode chegar a alcançar no mundo inteiro 700 mil pessoas. Então é uma música que eu estou lançando dentro de um lugar que eu posso alcançar 700 mil pessoas e essa música pode ser vendida como NFT. Então, assim, são coisas muito novas para todos. Todos nós estamos sendo pioneiros nisso que está acontecendo, todos nós. Mas essa história que está acontecendo com a Luz, dos direitos autorais e dos royalties e de como ela consegue estar lá, isso é muito, muito novo. E a gente está decodificando isso para poder fazer isso se realizar. Abrindo esse matagal aí para a turma que vem Exato. atrás. Reis, você também, mais ou menos, porque assim... apesar da população negra compor mais da metade de toda a população do país, a gente ainda vê poucos avatares, né, pretos aqui. Como, por exemplo, a Nath da Natura, a Nina Silva, essa semana que a gente viu, lançou o avatar dela. Tem a Iana. Exatamente, mas não são tantos assim, né? E a gente sabe, obviamente, a gente fala isso, está todo mundo careca de saber o quão importante é representatividade da mulher preta em qualquer lugar. Como é que está sendo a sua experiência com o avatar preto no metaverso? Olha, eu levo um pouco também para o meu presencial, né? Que assim, por enquanto, até conseguir reunir todas essas mulheres que você falou, por enquanto está sendo uma carreira meio solo, meio solitária, que é o que eu enfrento muitas vezes nos eventos que eu vou também. De carne e osso. De carne e osso. Essa solidão. Mas eu acredito que conforme mais pessoas vão aparecendo, que com certeza tem muita galera preta maravilhosa que vai criar e vai aparecer com seu avatar, a gente precisa criar espaços para se encontrar e realmente fazer os movimentos que a gente já vê de carne e osso no mundo do metaverso. E a gente estava até comentando, né, sobre... Você me contou sobre as empresas que fazem avatares com dados em pesquisas que falam que um avatar loira de olhos claros, branca, é o espelho da consumidora dela. Assim, para mim, isso não cabe mais, não cabe. E eu acredito que a minha, como eu não era a primeira avatar preta, já existia, a Iana era uma dela. Mas eu fui a primeira influenciadora que fez a sua avatar. Então, quando eu fui pesquisar, eu fiquei tipo assim, gente, não é possível, tem que ter mais gente. E eu quero cada vez mais me aproximar, porque eu não quero ficar sozinha nesse mundo também, sabe? E não ficará. O legal é que você já está influenciando lá também, né? Está influenciando dentro e fora. Jordana, eu queria entender como é que a Jords, assim, o que a Jords já tem em termos de relevância comercial do seu negócio? Quem te inspira? E como é que você vê o futuro da influência de moda na Web3? Olha, a Jords, a gente teve uma resposta muito positiva para ela, porque a ideia sempre foi lançar uma avatar fashionista, uma it girl, como a gente nomeia ela.
Então foi realmente trazer uma proposta nova para as marcas de luxo que, querendo ou não, estavam lançando certos projetos, mas a gente ainda não tinha uma representante para elas. A maioria das pessoas que tinham eram artistas. Então foi aí que a gente decidiu fazer, né, a Avatar, que a gente pudesse oferecer. Então nas semanas de moda, agora que eu voltei de lá, a gente fez diversas ações com diversas marcas. Carolina Herrera, Tiffany, no vídeo de estreia dela, Tiffany pediu para participar junto com a gente, então ela usava os braceletes Tiffany. Então a gente fez projeto com Carolina Herrera, né? Chiquíssima. participação dela com o Hugo Boss em Milão. Então assim, ela é realmente uma avatar fashionista para esse universo e para trazer, sei lá, tirar essa carência que tinha do mercado de avatares fashionistas e que realmente estão focadas nisso. Então a gente traz ela como uma personalidade fashion para trabalhar com essas marcas e oferecer uma nova proposta para o mercado. E a gente teve uma devolutiva muito, muito boa dela. Aguardem o próximo Fashion Week, que vai ser incrível. E a Jorge já ganha dinheiro? A Jorge já ganha dinheiro. Olha. Ela já chegou monetizando no mercado, porque a ideia era realmente essa, sabe? Apresentar um novo... Eu não falo nem produto, porque pra mim ela é como se fosse filha. Eu até brinquei, gente, será que com um dia que eu vou ter filho, eu vou gostar dele tanto quanto o meu avatar? Porque eu amo ela, assim, eu sou apaixonada. Você ama a Luz como ama as crianças? Não, amor, não dá pra comparar. Não dá, tá respondido. Eu tenho esse medinho, eu confesso, porque ela foi uma grande realização para mim. E ela vem para esse universo para vender isso, assim, não só vender, mas também para inspirar outras pessoas a entrarem nesse universo, sabe, nessa tecnologia nova. Eu acredito que, assim como você falou, daqui a um tempo a gente vai ter mais diversidade para entrar mais fácil nesse mundo. A Reis é uma dessas pessoas, assim, a gente vem de um porte que a gente cria muitos vídeos, então a gente trabalhava já com 3D nos nossos Reels e a gente começou a realmente pesquisar sozinhas o que a gente poderia fazer, como que desenvolve. E durante essas pesquisas eu até vi que alguns sites lá fora já disponibilizam de você criar o seu próprio avatar, então eu creio que isso vai ser mais democrático daqui a um tempo, sabe? E a Jorge, ela entra nessa questão comercial de ser um espelho para outras pessoas que também queiram. Então às vezes eu não posso usar a roupa que acabou de desfilar, mas a Jorge, ela consegue, sabe? Então a gente entra em contato com a marca de luxo, olha, a Jorge está aqui, vamos fazer alguma coisa. E diversas marcas já querem fazer editoriais com ela, a gente tem muitos projetos incríveis. E tudo cabe, tudo tem um caimento impecável na Jorge. Você faz do jeito que quiser, você não precisa da impressora 3D para fazer o top. Não está emprestada para outra celebridade. Exato. Ou tá na Vogue fazendo shoots, não tá. É maravilhoso, assim, a gente tem um timing muito mais rápido. Então essas são as grandes vantagens de você ter um avatar, é aquele mundo mais rápido e mais sustentável também, entendeu? Então a gente consegue vestir ela com vários looks durante a semana, mas isso não significa que ela comprou 20, 10 looks. É bem mais sustentável. Já tem... Você só precisa esperar o render, acabou. Exato. Só o render. A Farfetch já faz isso, né? A Farfetch já disponibiliza os looks virtuais para os seus avatares e muitas vezes para as influenciadoras reais. Então você bota aquele skin... porque assim, gente, a gente sabe, assim, é tudo meio falado em inglês, tá? É um terror, tô me sentindo a Luciana Gimenez, mas a verdade é que os samples que a gente recebe, geralmente, né, que as marcas disponibilizam, ainda compõem só o número 36, 34, muitas vezes 32, e a gente sabe que isso não cabe nas pessoas, né, que não são modelos. A gente vê, obviamente, modelos que não são só 32, 34 e 36. Mas ainda assim os samples são desse tamanho. E você consegue dessa maneira, com esses skins, né, que a própria Farfetch faz, todo mundo lança essa roupa, de repente está todo mundo com essa roupa no Instagram, no TikTok ou em qualquer outra plataforma. E é mais sustentável, porque você não precisa mandar para as pessoas, porque tem isso também. Bota no negócio, bota no carro, deixa na casa da pessoa, manda buscar. Não é sustentável, é muito legal. Cabe em todo mundo, é para todo mundo e para todos os tamanhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, senhor Alberto, porque você estava falando sobre a crise dos 40. Olha, confesso que me bateu... Com essa cara. Com essa cara, pois é, vontade de me jogar. Gente, eu vou fazer xixi, tá? Um beijo. Vai. De me jogar, né, de cima de uma ponte. Mas também tive um pouco de medo, de receio dos 40. Mas não sei se... Bom, não tem outro jeito, né? Outro jeito de não envelhecer é basicamente ter o seu avatar que não envelhece, ou a outra opção é péssima, que é a morte. Então, queria saber... Eu jurava que você ia falar alguma coisa, tipo... Não, amor, a morte. Ou você envelhece ou você morre. Tem isso na vida. Tem essa escolha. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Quando isso. começam Não a reclamar, envelhecer. mas eu estou envelhecendo. Eu falo, Morre. a segunda opção é bem pior. Exatamente.
Então, você que cuida da nossa pele pra gente envelhecer super bem, né? Tá falando aí sobre o Bert não envelhecer ou envelhecer. Ele vai viver só esse... Será que ele vai viver o curioso caso de Benjamin Button, que ele vai... Quando você vê ele, o Bert é um neném. Não, na verdade, assim, o Bert ele tá no metaverso, então a gente vai brincar um pouco com com a teoria da física quântica que fala que o passado, o presente e o futuro está acontecendo agora. Então, eventualmente, de um post para o outro, ele vai envelhecer 30 anos, do nada, e ele vai se ver em uma outra situação, e aí a gente depois ele vai tomar um elixir que vai ficar jovem. A gente vai brincar com isso do tempo, porque eu acho que no metaverso cabe essa discussão, né? Eu acho que é um ambiente onde a gente consegue discutir um pouco sobre isso. E isso de você ser velho, envelhecer muito rápido em pouco tempo, sabe? E assim, como que é você, daqui a pouco, amanhã, você está com 30 anos a mais? Sem ter tido tempo de acompanhar essa mudança no espelho. Porque, na verdade, é uma coisa assim, se a gente for ver filosoficamente, tem muita gente que fala, poxa, eu gosto de envelhecer. Não existe isso, porque você pode até gostar do jeito que você está envelhecendo, o que é diferente, porque assim, quando você se sente mais velho, isso te aproxima da morte, né? E de uma forma geral, as pessoas querem viver. Então essa coisa de, é maravilhoso envelhecer, isso é mentira. Você pode gostar da forma que você está envelhecendo, você pode valorizar suas conquistas, você pode estar feliz com a vida que você viveu, mas a aparência, né, mais de velhice, digamos assim, ela te aproxima um pouco mais da finitude. Então isso ninguém gosta, né? E a velhice no Brasil, gente, é outra camada, né? Vamos lá? Isso. O que o Conselho de Medicina disse sobre o Alberto lançar um avatar? O Bert não é médico, né? Então, assim, ele não se posiciona como médico, ele não é médico de profissão. Então, ele não tem nenhum conflito com o Conselho. Nenhum conflito. Porque, assim... Não, porque ele não é médico. Não, é por isso, quando a gente quis posicionar o Bert, ele não vai ser médico para ele não ter, obviamente, nenhuma responsabilidade como médico. Ele não vai atuar na área de medicina, ele não vai fazer. A clínica de dermato no metaverso, obviamente, não vai fazer procedimento estético. Ela vai ser um ambiente para treinamento de outros alunos e também para dar informação para os pacientes. Mas, obviamente, não dá para fazer nenhum tipo de tratamento lá, porque é um ambiente virtual. Vai tratar o avatar, vai ser um ambiente de educação. É um ambiente de educação, só de informação e educação. Não é feito nenhum tipo de monetização lá. Isso é muito legal não é falar feito, também, né? É muito legal falar também, porque as pessoas acham que o metaverso é só uma questão de estética, mas não é só isso. A gente tem diversos exemplos depois, para quem quiser pesquisar mais, diversos exemplos de plataformas realmente que usam para transmitir informações de outra comunicação, forma. É uma plataforma de comunicação. E você pega um público que às vezes ele não está te consumindo lá no Instagram, mas ele vai na tua plataforma para saber mais. Então sempre que você tem a chance de informar mais pessoas sobre algo, é muito interessante, ainda mais de uma forma que entretém. Isso, o espaço no metaverso é um espaço de informação. Então a gente vai ter várias salas onde a pessoa entra nessa sala, ela tem books que ela vai falar sobre skincare, vai falar sobre beleza, a gente tem um auditório na clínica para a gente que tem capacidade de 50 pessoas entrarem com seus avatares, médicos, outros profissionais de saúde, para a gente fazer treinamento dentro desse ambiente virtual, como se fosse uma grande sala de encontro. Mas não existe consulta médica. Não é possível eu fazer uma consulta médica no metaverso, porque isso não é regulamentado. Você pode dar informação sobre tratamento, sobre procedimento, Sim. mas você não pode atender uma pessoa no metaverso ainda. Sim, ética e responsabilidade sempre, né? Gente, vou fazer aqui uma pergunta para todos, mas acho importante também o Paulo entrar nessa, que é que os influenciadores avatares, né, como os de carne e osso, os influenciadores de carne e osso, eles têm a oportunidade de engajar as suas comunidades. Como é que você vê uma estratégia para isso? Depois queria entender como é que vocês fazem para engajar com as suas comunidades. O que você pensa sobre isso? Então, na verdade, a Biobots, a grande estratégia da Biobots, a Biobots não é uma empresa de tecnologia, apesar de produzir e criar avatares.
ela é uma empresa de gestão de comunidades. Essa foi a estratégia estabelecida, porque hoje você tem diversos, centenas e daqui a pouco milhares de ambientes virtuais, né? E a gente não quis entrar nessa briga, né? Não é legal brigar com Facebook, com Apple. Acho que é melhor capaz não. da gente perder. Com É o melhor Twitter não, agora, né? com o Corre o Twitter risco. agora é bom não brigar Corre o mesmo, risco né? O homem de tá não louco. ganhar. E aí, a nossa estratégia foi justamente criar comunidades. Você vê hoje a Biobots, além dessas personalidades que estão aqui maravilhosas, a gente tem 20 pessoas que as que não estão ainda com seus próprios avatares, estamos construindo, né? Tem toda aquela coisa de gestação, só que é 4 meses, não são 9 meses. 4 meses. Exatamente. E aí, se você for olhar os donos dos próprios avatares, hoje a gente já tem quase 300 milhões de seguidores, né? Tudo bem que seguidor não necessariamente é tão engajado, está dentro de uma comunidade, mas nossa estratégia é que realmente, sei lá, a gente conquiste nos próximos anos 1 bilhão de seguidores dos avatares. Eu acho que os próprios donos vão trabalhar bastante para impulsionar isso e gerir essa comunidade para que ela possa entrar e aí ter esse valor de entrar em qualquer ambiente virtual, né? Porque você ter um ambiente virtual sem ter as pessoas sobrevivendo lá, não adianta nada, né? E outra questão também é o conteúdo, né? Outra estratégia nossa é realmente a produção de conteúdo. O conteúdo sempre foi rei em todas as plataformas, desde o cinema, streaming, e vai ser no metaverso. Eu acho que a criação de conteúdo, isso tudo que a Luísa já falou, que o Alberto já falou, que todos vocês falaram, é o que a gente se preocupa também em fazer. Tem até um reality show que eu acho que eu posso falar aqui em primeira mão, que a gente está desenvolvendo, que é um reality show de namoro, também é um projeto híbrido, que normalmente as pessoas, para namorar, sempre tem algum argumento, sempre tem... E nesse caso elas vão se conhecer no metaverso, através dos seus avatares. A Satiko, que é o avatar da Sabrina, vai apresentar essa parte do metaverso e depois, quando der match, as pessoas se conhecem na vida real. Gente, é tipo um casamento às cegas do Mais ou metaverso. menos, mais gente. ou menos. Mas a gente espera que as pessoas fiquem juntas. Não querendo dar os spoilers, sabe? Mas já dando. Tomara, né? Que as pessoas fiquem juntas. Exato, tomara. Como é que vocês trabalham essas estratégias de engajar com as suas comunidades? Estou falando dos avatares, tá, gente? De vocês eu já entendo um bocadinho mais. Então, eu vou falar da Jords nesse quesito de estratégia. A Jords, ela entra como um objeto de consumo e para criar desejo para as pessoas, justamente por ela ser um avatar que trabalha diretamente no comercial, né? Então, a gente trabalha nessa questão de o que a Jords está usando é a última tendência e a próxima que todo mundo vai querer usar. Então, a gente... Até eu acho que eu dei um spoiler dessa resposta, né? Porque a Jords, ela tá dentro do meu perfil. E foi a primeira coisa que todo mundo me questionou. Por que você não criou um perfil solo para Jords? É lógico que cada um tem a sua estratégia e isso nunca pode ser questionado, mas a questão é que eu vi é que no meu caso e do meu público, eu acho que eu aproximaria mais o meu público dessa tecnologia do que eu criando um outro perfil para ela, porque eu não sou uma pessoa que tem tanto alcance, por exemplo, como a Sabrina ou de outras pessoas. Então eu precisava trazer o meu público já fixo, que eu sei que é fiel a mim, e trazer ela para esse mundo, sabe? Apresentar primeiro ela ali para que as pessoas conhecessem, para que eu não dividisse ela ainda e mostrasse, ela é uma extensão de mim, ela não é outra pessoa, eu não queria que as pessoas confundissem ela com outro personagem, ou a Jo criou um personagem, não, ela é uma extensão de mim. E a partir do momento que a gente conseguiu esse objetivo, agora eu já deixo o spoiler que ela vai trilhar novos caminhos por aí. Então ela entra realmente como uma avatar fashion e que cria desejo entre as pessoas que consomem, principalmente o público mais jovem, que é um dos públicos que mais consome essa tecnologia, no meu caso, do meu público. Então, acho que é isso. Eu penso na estratégia dela, penso nas músicas, né, que eu quero fazer com a Luz, e que as músicas virem NFT, que os clipes virem NFT, e que isso a gente consiga circular, fazer com que circule dentro da minha comunidade, dentro desses mundos que... Me dá minha cola?
Por favor, minha cola. Tem cola, gente. Gente, minha mulher, você falou tanta coisa, falou NFT. Eu falei você falou, não, você falou assim, jargões, palavras que vou ter que dar uma renderizada. Nossa. Cara, às vezes eu fico muito cansada mentalmente porque eu falo palavras que eu não conhecia antes e são muitas palavras. Mas são eles. Vai, Decentraland, Upland, Cidade Alta, Roblox, Avakin, Metaverso. São alguns dos mundos onde eu pretendo ter essas comunidades e compartilhar com elas o meu trabalho como cantora. E a Luz é influenciadora também. Mas a gente pretende criar NFTs. Eu estava criando isso ontem, assim, que a pessoa ganhe uma maquiagem com o meu maquiador. Então, fazer isso do mundo virtual para o mundo real, para o mundo físico. Ganhar CD, né? CD, gente, existiu uma coisa chamada CD. Depois você dá um Google, você procura, você acha. Mas dá um CD para colecionador, enfim. Criar coisas para que a gente esteja juntos numa comunidade de novo. Não vou criar uma comunidade, eu odeio minha madrasta, porque eu já superei essa era da minha vida. Mas eu acho que é através das NFTs. Beleza. A minha estratégia com a 2.0 é mais de parceria, que eu acho que é o que, por enquanto, às vezes a gente no carne e osso, que é o que, como você está dizendo, e eu que eu vou levar. Vou replicar? Vou replicar. No carne e osso, por mais que a gente esteja com muita gente, a gente está um pouco sozinho. E aí a 2.0 ela vem com essa extensão de mim também, mas como uma parceira, sabe? Por enquanto ela vai ficar no mood da parceria até até eu me desprender dela, até eu falar assim, não, agora eu acho que eu vou arranjar outra parceira. Uma coisa meio Wilson, a bola de vôlei. é meio que isso, é o que ela representa para mim. E ela, com certeza, ela é eu resolvi também deixar no meu perfil, até porque eu não vou repetir, porque já me falaram que eu não sou peixinho, então eu sou peixão. Eu sou um peixão agora. E crescer na internet já é difícil. Então eu falei assim, não, eu vou mais um para mim, mais uma como parceira mesmo para me ajudar, me potencializar, e aí depois eu deixo ela ela é quase a minha cia, sabe? Eu sou tipo a Beyoncé, que tranca ela no porão, e aí a gente vai fazendo. Ela faz as minhas coisas e aí eu deixo ela um dia, quem sabe, ser livre. E quando a Reis fala dessa parceria, eu não sei se vocês já viram os conteúdos também, mas quando a Reis vai nos eventos e coisas do tipo, ela sempre coloca, tipo, a Reis 2.0 do lado dela, faz reels da Reis também assistindo. Isso é uma brincadeira que a gente faz muito nos eventos. Então, quando a gente fala de parceria, não é só você ter o seu avatar, mas colocar ele ali. Eu até brinco, outra coisa aqui, só para complementar, que a gente também pensou é da George ser trazida para o nosso universo. Então, hoje, no design que ela está, se alguém quiser fazer um holograma dela e colocar aqui como ela é uma pessoa real, vocês vão conseguir ter essa presença dela. Então, a gente também pensou nessa questão, sabe? De trazer ela, tem reunião, ok, vamos projetar a George aqui. A gente consegue fazer isso, sabe? E realmente trazer novas formas de monetizar, novas formas do mercado continuar, sabe, evoluindo. Então, a gente traz uma nova forma de economia também. Isso emprega muita gente. E, assim, apesar de ter um grande público de outras pessoas, mas a gente sabe que a maioria que mexe com isso é under 30. Então, antes a gente tinha uma certa deficiência de não conseguir empregar tantas pessoas, mas é algo que muitos jovens começam cedo mexendo com isso e faturam muito, porque é um mercado que fatura muito e é predominante de pessoas under 30. Então, é bem legal te falar isso também. Não, então, no caso do Best é um pouco diferente da Jordana, porque a gente não tem essa pretensão de ser twin, né, que é gêmeo, que tipo é uma extensão. Então ele é uma outra pessoa, ele não é, como eu falei, ele não é médico, a gente não tem o intuito de falar, ele fez o procedimento em tal pessoa e aconteceu isso assado. Não, ele vai falar sobre skincare, que é um dos territórios de fala, falar sobre lifestyle e também sobre viagem. Então são basicamente esses territórios de fala e dá muita informação sobre procedimentos de beleza, sobre o wellness, que seria aí o foco principal.
E a ideia é que eles sejam autossustentáveis. A ideia não é ficar colocando R$500 mil por ano e falando, ai, que legal, olha, R$500 mil para sua boneca ter uma roupa. Ai, que bonito. A ideia é que ela seja autossustentável. A ideia é que as coisas que se paguem e que a gente ganhe dinheiro com ela. A minha ideia é que a Luz pague a faculdade dos meus filhos, entendeu? Por que a Luz favor. trabalhe para mim, que eu fique em casa bem linda, tomando sol, entendeu? A minha mãe já tá cobrando. Ela falou assim: a 2.0, filha, ela foi trabalhar hoje? Quanto ela tá ganhando? Só pra eu A saber. minha mãe também, ela fica, já colocaram a George pra trabalhar? Eu, calma, mãe, calma, já tem muita coisa pra fazer, calma. É, mas aí eu penso na Luz muito como, assim, agora falando, a gente tá há 1 hora falando sobre o lado lúdico de ter um metaverso. Agora falando um pouco como empresária, existe o lado da comercialização disso, Claro. que é o intuito, assim, como eu posso potencializar ou ter uma outra receita financeira, ter um outro canal de receita financeira. Então, por exemplo, né, a Satiko muito foi criada por uma necessidade de mercado. A Sabrina já tem contrato com todas as marcas X naquele segmento. Então, ela precisava de mais um avatar que ela pudesse vender para outro segmento. Então, por exemplo, a Satiko tem contrato com a Renner e a Sabrina com a Riachuelo. Então, a ideia é essa. Eu não tenho Sim, contrato é nem uma com a Renner, oportun- nem com a Riachuelo. Mas Fica a aí essa ideia- dica, fica aí a Renner. dica, Renner ou Riachuelo. Mas a ideia é que a Luz tenha esses contratos maravilhosos que ela já está tendo, que eu estou achando maravilhoso. A Luz já tem show, mas então a gente está falando sobre toda uma ideologia, ai que bonito, os propósitos, mas a ideia é que ele seja Precisa ter a autossustentável. base do propósito para você conseguir depois faturar, né? A gente vê hoje já, por exemplo, a Gucci faz isso muito bem, a Balenciaga também. É isso, existe no físico, eles têm o metaverso para ser, não é só para fazer branding, né, gente? Vamos combinar? Não é só o Exato, não é só branding. fazer branding. Eles estão vendendo tênis a $11. Não tem custo de fabricar. O custo de fabricação de um tênis da Gucci para o metaverso é muito menor do que um tênis físico e que pode ser replicado, nem sei, 1 bilhão de vezes se eles quiserem, com a mesma coisa. Então, tem aí essa oportunidade de grana. Comercial, claro, grande. que é isso que a gente visa, né? Que é isso que a gente almeja, que o avatar consiga realmente te trazer benefícios também. Não é só que ele é uma pessoa a mais que você criou porque você estava sem amigos. Para além de branding, Não, tem E aí lado tem a comercial. estratégia. dinheiros. também. E é necessário estratégia, né? Porque senão você não consegue trazer. O Paulo falou isso, que é o principal. Para quê, como e o que você vai fazer? Qual que é o futuro? Qual é o projeto que você tem? Porque se você só lançar e achar, pronto, vou ganhar dinheiro, não vai, sabe? Tipo, você tem que investir, é um investimento muito alto. A gente está falando aqui de um investimento que realmente é muito alto, mas que conforme a tecnologia vai andando, isso vai se tornando mais comum para as pessoas. Só que se você quer ser pioneiro, é um investimento. Você investe, você faz a estratégia e você vai ter um retorno, sabe? Gente, e assim, 000, exatamente cravado agora. Queria agradecer a vocês e dizer que acho muito corajoso. Ser pioneiro é ter coragem, gente. É ter muita coragem. Verdade. Porque dá trabalho, a gente escuta crítica, porque é verdade. Demais. A gente critica, porque Eu a gente é quase super não lancei a George perfeccionista. por conta disso. Mas vocês são muito Todo corajosos. mundo diz que não vai dar certo, que não vai vingar, que é mais um projeto. Ah, mas vou lançar uma música do Metaverse. Ah, mas já teve um monte de De gente que desenho que tentou e o desenho não deu em nada. Então você tem que ouvir várias vezes isso e falar, tá bom, mas eu vou fazer Vai mesmo no assim. feeling. É Vai isso, no feeling. vai no feeling, acredito, mas é isso, com estratégia. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, adorei conversar com Amei. vocês. Obrigada, turma.